no rubro-negro carioca, professor. Se trata do De La Cruz, né? De La Cruz sofre lesão na coxa, de direito desfalque o Flamengo nas finais da Copa do Brasil, né? A previsão é de 1 mês de recuperação, professor. Então, entre grau 2 e grau 3, nós falávamos aqui em off, né? Precisando descansar, professor. Faltando aí poucos meses para acabar o Campeonato Brasileiro, para acabar a temporada, né? É um De La Cruz que só volta na próxima temporada, professor? Léo, eu falei, eu cheguei a comentar isso segunda-feira, né, na nossa live. O De La Cruz, cara, ele fez um primeiro semestre bom, muito bom, né? Parecia um motorzinho no Flamengo, né? Jogando com 2 toques, com máximo 3 toques, e depois ele deu uma queda. Por quê? Porque é o que eu falei, ele veio da temporada argentina, que é de julho, agosto até maio, junho, né? E aí ele não parou. Ele não teve férias, ele seguiu no Flamengo, já vinha desgastado, um atleta acostumado a fazer muito menos jogos do que ele fez aqui no Brasil. Cara, independente do que ele teve, se ele tivesse uma lesão muito grave ou menos grave, parece que foi uma lesão razoavelmente grave, cara, eu parava esse atleta. Parava esse atleta até para quê? Até para o Felipe trabalhar as opções que ele tem. Por quê? Porque o De La Cruz, independente do nome, já não vinha rendendo. O De La Cruz, nas últimas partidas, não vinha jogando bem. Então é bom que o Felipe agora esquece o De La Cruz, acha um nome para botar ali no lugar dele, estrutura, muda modelo, que a gente sempre fala aqui, muda a forma de jogar, ou enfim, mantém a forma, bota um jogador no lugar dele, enfim. E para preservar esse atleta, eu pararia esse atleta, tem a data FIFA, eu não acredito que ele vá, e ele não indo, Léo, para esse cara agora, outubro, né, que está aí já para o dia 20 e pouco, para novembro, como ele estiver em dezembro, faz um recondicionamento devagar, e ele volta em janeiro inteiro, entendendo o que é a temporada no Brasil, e aí sim o Flamengo vai ter esse jogador realmente nas melhores condições, porque o que a gente está vendo do De La Cruz, né, o que a gente viu ele jogar inicialmente no Flamengo e o que a gente tem visto nas últimas partidas, não é o mesmo atleta. Está cansado, está desgastado, vem lesionando sucessivamente, então é melhor parar esse atleta e depois seguir com um planejamento para que ele esteja inteiro na temporada do ano que vem. Verdade, até dentro disso, né, professor? O senhor falou muito bem. Ele chegou e teve um impacto imediato, né? Ele trouxe uma organização, uma melhora, né, para a equipe do Flamengo muito grande. Chegou, já vestiu a camisa de titular e tomou conta, né? Inicialmente ele inicia um pouco mais à frente, né, pelo lado direito, depois ele dá um passo atrás, né, como segundo volante, ali ele se encaixou muito bem. É isso que o senhor trouxe, né? Essa questão dele não ter tido férias, de certa maneira, impacta muito no jogo do De La Cruz, né, professor? Porque ele é um jogador sempre muito dinâmico, né? Sem, né, e com a bola ele está sempre se movimentando, está sempre sendo muito competitivo, né? E essa parte física, de certa maneira, atrapalha muito na performance do Uruguai, hein, professor? Atrapalha demais. E eu vejo ali, cara, até o Mota está falando aqui, né, sobre o Tite, né? Eu acho que a comissão do Tite não soube administrar esse atleta. Né? Era nítido a queda de rendimento dele, era nítido a falta de rendimento. Então, cara, eu achava que tinha que ter feito um outro calendário com ele, segurado em alguns jogos, talvez no início do ano, jogasse de semana em semana, de 10 em 10 dias, não sei. Você tinha ali o Carioca para fazer um planejamento com ele, para utilizá-lo ele ali dentro do Campeonato Carioca, para ele ter uma sequência melhor no final. Mas, enfim, isso é passado, não adianta. Ele hoje está com esse problema, ele não vem rendendo, e agora é fazer um planejamento para esse jogador. Porque a parte física, ele, como Pulgari, aliás, Léo, todos os atletas, né? A parte física é fundamental para você ter o teu melhor rendimento. Senão você vira jogador vagalume, né? Acende, apaga, e não tem uma linha na temporada, uma linha de ação. Eu falo sempre o seguinte, cara, é melhor você ter um jogador 7, 7,5, 7, 7,5, 6 e 8, 7, 7,5, do que um 9, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 9, 3, 3, 4. Isso não te dá uma segurança na totalidade do teu grupo. Então é melhor um jogador que seja mais, tem uma linha de atuações, que é um jogador que oscila muito, que ele pode te atrapalhar num momento importante da temporada. E até projetando, professor, esse Flamengo sem o De La Cruz, né, nós até falamos sobre isso ontem, a provável entrada do Alcaraz, né, ali é um jogador que tem, né, uma boa chegada, é um jogador que até por conta, de repente, de ter mais minutos com esse time titular,
ele pode elevar o nível das atuações, professor, não entrando no fogo, como o senhor até já abordou aqui em algumas lives, ele entrando com o time titular, sendo esse substituto imediato, a performance individual do argentino pode melhorar? Você enxerga isso? Eu acredito que sim, Léo. Você jogou bola, Léo. Quando você tem ali uma segurança, que você vai jogar, que você vai ter mais minutagem, que o treinador vai te dar uma sequência. E hoje, dentro do que eu vejo do Flamengo ali, a nível do que o Felipe pensa, eu acho que ele é o jogador ideal para entrar ali. É um jogador ofensivo, um jogador que finaliza de fora da área, entendeu? Então, eu acho que ele vai ter essa minutagem, vai poder realmente começar a ter o ritmo de jogo, que a gente fala, que tem ritmo de treino e ritmo de jogo, que é totalmente diferente, e ele jogar o jogo mais tranquilo, porque, como você falou, ele entra sempre naquele desespero, vai jogar o jogo que vem, porque o cara foi suspenso, o Flamengo tem que ganhar, entra faltando 15 minutos, 20 minutos, tendo que solucionar um problema, então vai ter mais calma, mais tranquilidade, a cabeça boa para poder fazer jogos equilibrados, e realmente é um jogador muito jovem, Léo. A gente olha o nome dele assim, porque ele veio de fora, veio lá da Premier League, a gente já acha que o cara é um jogadoraço, não, é um jogador jovem, está maturando, está se equilibrando, e eu acho que é um jogador que tem muito potencial para ajudar o Flamengo na sequência dos anos aí. E aí, professor, até o nosso camarada Mota coloca, né? Dá um bom dia para o meu parceiro Valmir Conceição, seja muito bem-vindo, Valmir. Essa questão dele ter sido uma das maiores contratações, professor, foi até levantado isso aí na imprensa, enfim. Isso, de certa maneira, até com a experiência que o senhor tem, pode, de certa maneira, estar colocando uma pressão extra no argentino? Não tem nada a ver, questão mesmo de campo e bola, de adaptação, né? Lembrando que ele acabou de chegar ao Flamengo, isso pode, de certa maneira, impactar, né? A questão do clima, a questão do futebol, enfim. Você acha que é a questão de pressão interna, né, por ele ter sido uma das maiores contratações, ou é campo e bola de fato, está no período ainda de adaptação? Léo, eu acho que o atleta, ele não pensa nisso. Ele não pensa nisso. Você jogou bola, você não vai ficar, o cara me trouxe por não sei quantos milhões, eu tenho que render. Meu amigo, o preço é o preço, está lá. O problema realmente é a adaptação. Eu brinco, né? Falo sempre assim. O Alcaraz ainda pergunta onde é o banheiro. Onde é que é o banheiro aqui para eu ir e tal? Ele está se adaptando a tudo. Está se adaptando ao clube, está se adaptando ao país, está se adaptando à cidade, está se adaptando aos companheiros, está se adaptando à maneira do carioca, né? Que ele está no Rio de Janeiro, se portar. Então, é uma adaptação muito grande. E se adaptando também ao que o treinador quer. Ele estava com um treinador, agora já está com outro, está tentando se ajustar ali. E você sabe muito bem, o reserva, né, ele sempre entra para solucionar. E às vezes soluciona. Mas ele tendo essa possibilidade de virar titular agora, com calma, pode ser que ele mais equilibrado, o que é normal, ele não está ainda dentro desse equilíbrio, ele melhorar a sua atuação. Agora, com relação ao valor, Léo, eu acho que isso aí o jogador não pensa nisso, não. Ele pensa em melhorar a sua performance, ajustar dentro do campo com seus companheiros o melhor local, como ele faz, mais à frente, mais atrás, mais para um lado, mais para o outro, para tentar ter o melhor rendimento. Boa, boa, boa. Nosso camarada Mota, né, seguindo aqui, né, até a mensagem do nosso amigo Valmir Conceição, daqui a pouco nós iremos falar do Vinícius Júnior, tem Bahia, tem Atlético Mineiro, tem Botafogo também, que hoje enfrenta, né, o Peñarol mais tarde no Newton Santos. Eu estarei nesse jogo, né, cobrindo lá pela BTB Esporte, né? E ele coloca aqui: curioso é que os dois uruguaios importantes sofrem com a parte física e precisam de tratamento especial, tanto a Arrasca quanto o De La Cruz. Essa é verdade, né, professor? Um Arrascaeta que já vem, né? O De La Cruz chegou agora, mas é um Arrascaeta que, de certa maneira, sofre com essa questão física e, de forma automática, né, impacta na questão técnica. E aí, no jogo do Flamengo, né? Léo, eu acho, Mota, que são casos diferentes, são casos distintos. O Arrascaeta, desculpe a minha visão de fora, eu acho que é um pouco mais de intensidade dele. Eu não acompanho, né? Mas eu acho muito estranho um jogador como o Arrascaeta, né? Que dizem para nós, e eu tenho que escutar o que vem do clube, o que vem de dentro do clube, que ele não tem mais lesão, que ele está inteiro, que ele está preparado. Não entendo como um atleta que vem de Cruzeiro, Flamengo, seleção uruguaia, não conseguir dar um rendimento muito grande. Agora, me estranha ele fazer o jogo que ele fez lá com o Peñarol, que saiu com cãibra, aí depois faz um jogo de nível muito médio para baixo, dentro do que ele pode, contra o Atlético Paranaense, e no primeiro jogo do Felipe Luiz contra o Corinthians, ele correu o que ele correu. Então, cara, é um pouco dele ali também. O De La Cruz, cara, antes de vir para o Flamengo, se você lembrar, Mota, ele parece que ele tinha um problema no joelho, ele foi poupado em alguns jogos,
parece que ele tem que fazer um trabalho de musculação à parte, entendeu? Porque o De La Cruz, no início do ano, se botar o De La Cruz com a Arrascaeta, eram totalmente diferentes. Um corria como um louco e o outro continuava naquele passinho dele, que é o Arrascaeta. Então, cara, é muito do atleta. É muito da capacidade do atleta, é muito da individualidade biológica do atleta. Então, a gente tem que entender. O Arrascaeta, para mim, ele é uma grande interrogação, não como capacidade, não como qualidade de jogo, mas sim de rendimento. Um jogador que virou um vagalume. Um jogador que tem muita capacidade, mas que você não sabe o que ele vai te dar. Você não sabe o que ele vai te dar devido ao seu estágio físico. Eu não posso crer que um jogador que está no Flamengo esse ano inteiro, com tudo que o Flamengo tem, sem lesão, não consiga correr mais, se entregar mais, se doar mais. Sempre a gente fala assim, o Arrascaeta tem que tirar agora que ele já cansou. Eu não consigo entender isso. Um cara jovem, não tem 35 anos, o Arrascaeta não tem 30 anos ainda, se eu não me engano. Então, cara, não tem. Eu queria muito entender esse case do Arrascaeta, porque, para mim, é muito estranho esse baixo rendimento desse atleta. E esse baixo rendimento, professor, é compatível com a questão custo-benefício do Uruguai, professor? Acho que é um jogador que entrega, né, até por tudo que o Flamengo, de certa maneira, investe para tê-lo nessa equipe, seja do Tite, agora do Felipe Luiz? Boa pergunta, cara. É o que eu falei. Eu tenho que entender o porquê. Lá, a fisiologia, os preparadores físicos que lá passaram e o departamento médico, eu chegando lá, vamos dizer, a gente chegando no Flamengo, eu tenho que ter um diagnóstico disso. Porque a gente que não está lá, a gente vê. O Arrascaeta não vamos lá, só comparando aqui, quem viu, você viu um pouco ontem, a intensidade que o Vini jogou no segundo tempo no jogo do Real. O Arrascaeta consegue fazer aquilo? Na minha visão, não. Não estou falando de qualidade, não. De driblar, de ultrapassar, estou falando de intensidade, de acelerar com a bola, de ir para cima dos caras, de baixar a linha. Não vejo o Arrascaeta sendo capaz de fazer isso. E me estranha, porque ele não tem problema nenhum. Então, eu quero entender esse atleta para saber o que você falou. Eu acho que o investimento nele é válido por tudo que ele é capaz de dar. Não vem apresentando? Não vem apresentando. Eu tenho que saber o porquê. Ele tem uma deficiência física, ele hoje tem um problema que ele não pode treinar, vamos dizer, todo treino ele tem que sair um pouco antes, que ele tem que fazer um trabalho à parte. De repente, não vale a pena. Agora, se é outra coisa, se não tem nada a ver com a parte esportiva, com a parte genética, com a parte estrutural e física dele, cara, tem que se conversar com esse atleta. Porque é o que você falou, ele é um dos maiores investimentos do clube, né? É um dos maiores salários, e ele tem que render o suficiente para dar a resposta. Senão, o custo-benefício está muito pesado. É o caso hoje do Gabriel. O custo-benefício do Gabriel está muito ruim. Boa, professor. Até esse custo-benefício, né? Estamos falando aí na renovação, professor. Te faço essa pergunta. Renovaria com o Gabigol, professor, para a próxima temporada? Não. Ele pode fazer gol todos os jogos agora do Flamengo. Muito obrigado. Eu acho que o Gabigol precisa de novos ares. Muito obrigado. Por quê? Porque ele se mostrou um cara que durante 1 ano e pouco, quase 2 anos aí, se você botar numa conta 2 anos, né? Porque desde que acabou a Libertadores 2022, depois nós entramos em 23, ou seja, de lá até agora, vão dar 2 anos, ele não performou. Agora ele entra aí, faltando 8 rodadas do Brasileiro e 2 jogos aí da Copa do Brasil, faz gol, faz o gol do título, parabéns, muito obrigado, você é sensacional, chega, eu trocaria. Eu acho que o Gabriel precisa de novos ares, ele precisa de novos ares e o Flamengo, o torcedor rubro-negro, precisa também se desgarrar um pouco desses caras, trazer jogadores diferentes, porque ele se acomodou. E quem vai me dizer que ele não vai se acomodar novamente? Ou, se ele arrebentar agora no final do ano, meu amigo, você quer muito, né? Adoro o Flamengo, amo o Flamengo, quero ficar no Flamengo, então beleza, vamos fazer um contrato de 1 ano. Se você render, a gente prorroga depois. Mas eu não faria um contrato longo com o Gabriel, não. Na minha opinião, hoje, eu não renovaria, pelo rendimento. De agora até o final, as coisas mudam, a torcida, se ele render muito, que eu não acredito, entendeu? Mas, caso aconteça, vamos dar, na dúvida, pró-réu, Léo. Então, 1 ano de contrato. Ele não vai aceitar. Ele quer exatamente 2 anos, 3 anos, para ficar ali sentadinho, acomodadinho, usufruindo das maravilhas do Rio de Janeiro.
Boa, boa, professor. Dá um bom dia para o meu parceiro Diomar. Daqui a pouco nós iremos falar sobre o Bahia, tá, Diomar? Vai ter Bahia aqui na nossa resenha, tem Atlético Mineiro, tem Botafogo, tem muito mais aqui na resenha aqui com a gente. Vamos seguindo, né, ao nosso debate aqui. Agora vamos falar sobre um jogador. Né, eu e o professor falamos aqui até em off, né, antes de nós entrarmos ao vivo, sobre esse jogador aqui, né, bem diferente. Aí a mensagem do nosso camarada Valmir Conceição vai ser bem legal de nós colocarmos aqui, utilizarmos como pauta também, né, como um debate aqui, como uma resenha, se o Valmir estivesse na bancada. Né? Deixa eu só ampliar aqui a foto dele, que foi o cara da partida ontem. Colocou o jogo no bolso, né, professor? Como o senhor colocou muito bem. Esse jogador aí, o Vinícius Júnior, tá? E tem uma mensagem do Valmir Conceição, professor, que é bem legal, né? Ele coloca aqui: bom dia, Léo e professor, não dá para entender como é que o Vinícius Júnior joga tanto no Real e na seleção, é discreto. Dá para explicar isso? Valmir de Itapuã, Salvador. E aí, professor, tem uma explicação? Dá uma explicação aí, se tiver, para o nosso camarada Valmir Conceição. Valmir, dentro da minha leitura, tá? Que não é a verdade absoluta, é o que eu imagino, que eu fico tentando estudar, né? Dentro do que eu penso de futebol, do que eu vejo. A primeira diferença é a estrutura de equipe. Uma equipe da seleção brasileira ainda desorganizada, tentando se estruturar, tentando achar um modelo, né? Com o Dorival e antes com os treinadores. O Vini, se você parar para pensar, o Vini não fez uma Copa do Mundo ruim. O Vini fez uma Copa do Mundo boa. Para a primeira Copa do Mundo desse atleta, ele fez uma Copa do Mundo boa. Depois, com essa maluquice aí de troca, de muda e tal, ele não se ajustou, como a equipe toda não se ajustou. Ele vive de lampejos, alguns lances. Diferente do Real. No Real, ele está com um treinador que está com ele já há anos, que conhece perfeitamente o atleta, não só o Vini, como todos os atletas, é um mestre. O Ancelotti é um mestre, é um conhecedor de futebol absurdo, absurdo. O que ele fez com o Real Madrid, gente, que eu fico tentando estudar, é o meu trabalho, é o que eu amo fazer. Fala, Léo. Desculpa, estava mutado para ouvir a aula do senhor. Jogou muita bola o Ancelotti dentro desse mestre em parte tática, né? Jogou muita bola, é da época do senhor, o Ancelotti, até para quem não sabe, né? O Ancelotti foi um grande jogador da Itália, né? Jogou no Milan demais, numa geração do Milan fantástica. Jogadoraço, jogadoraço. Enfim, e ele traz isso, né? Lógico, o jogador é uma coisa, o treinador é outra. Então, o cara que venceu tudo na carreira como treinador, como atleta, e tem isso. Você olhar o Real Madrid, você fala assim, caramba, para mim o Real Madrid perdeu um dos maiores atacantes de área do mundo, que é o Benzema. Aí tu olha assim, nossa, e agora? Ele fez o Rodrigo e o Vini jogarem de forma, saírem da beirada, virem um pouco por dentro, jogar mais naquele espaço maior, e ele deu liberdade para o Vini. E o que ele faz? Com essa movimentação, ele cria espaços para esses jogadores. Os jogadores precisam de campo. Na seleção, eu vejo o Vini parado pelo lado esquerdo, esperando a bola chegar nele, e não tem profundidade, a seleção não tem uma ideia que facilite o jogo do Vini. E aí o que acontece? O adversário conhece o atleta, o que ele faz? Cobertura. O Vini tem que passar por 2, por 3 às vezes, e não vai conseguir. Não vai conseguir. Ontem, quando ele vem, como a gente brinca, né? Quando ele vem lançado, como ele fez, que ele pega a bola, que ele tem. Primeiro, ele é veloz. Ele já ganha, às vezes, o seu marcador na corrida. E aí, o que ele tem? Ele só tem a cobertura. E aí, 1 contra 1 dele é espetacular. E tem força, tem velocidade, é um cara que se prepara muito. O Vini, galera, eu falo isso porque eu conheço o Vini muito bem, através do meu filho, que tem uma amizade com ele. O Vini se prepara 11 meses do ano. 11 meses do ano ele é atleta de futebol profissional. 1 mês de férias ele não quer saber de nada. Ele larga. Então, cara, ele vem colhendo os frutos do que ele faz. Então, é um jogador absurdo, inteligente. Tão inteligente que ele é, cara. Ele, na partida de ontem, ele fez esse jogo, ele estava focado no jogo. Quem viu o jogo, via a cara dele, ele chamando a torcida. O que ele fez? Ele fez um jogo que não vale para a eleição do melhor do mundo, mas que, segunda-feira, na eleição, se ele não for eleito, os caras vão falar, pô, como é que esse cara não é eleito? Esse jogo de ontem, se é no primeiro semestre, cara, dificilmente ele não seria eleito. Dificilmente ele não seria eleito. Mas esse jogo não conta para a eleição do ano passado, que vai ser mostrada para o julgamento que foi feito,
para ser o melhor do mundo, que vai ser colocado para nós segunda-feira. Então, cara, jogadoraço, com um treinador que sabe ler, sabe montar. Ele pegou o Bergman, que é um jogador mais ofensivo, e trouxe uma segunda linha. Ele remontou o Real Madrid. Então, cara, é um treinador muito capaz, que tem os jogadores à mão e a semana toda, todas as semanas na mão, não pega os atletas igual na seleção brasileira em 10 dias, que treina 2 vezes praticamente, e tem que fazer 2 jogos, e do jeito que o Brasil está, com a faca no pescoço. Então é muito mais tranquilo para ele. Agora, a capacidade do Bini é uma coisa absurda. E até dentro disso, dessa leitura que o senhor deu, né, fantástica, na seleção brasileira, ele é prejudicado pelo modelo de jogo ou, às vezes, pelo comportamento em reter a bola demais, professor? Léo, são 2 coisas que a gente não tem essa avaliação. Ele prende porque não tem modelo, ou o modelo faz ele prender. Entendeu? Você não tem muito essa coisa, porque ele pega a bola, não tem associação. O que ele tem no Real o tempo todo. Você vê que o Vini não vai para cima em todas as bolas no Real. Tem bola que ele pega, acha o passe, se lança e a bola chega nele. No Brasil ele não tem, parece que joga a bola e tipo assim, resolve. Rodrigo, pega. Olha o Rodrigo também. Hoje a gente está falando do Vini, mas o Rodrigo é muito parecido. O rendimento do Rodrigo na seleção não é igual ao do Real, porque eles têm liberdade, têm conexões, é o que eu falo, tem aproximação. Então, ele tem as conexões com os atletas, ele tem aproximação, tem jogo apoiado. A seleção ainda não tem. Isso aí, cara, não é culpa do Dorival, não é culpa do Diniz que estava antes, é tempo. É tempo. No Real, ele está no local que ele se sente extremamente à vontade com um treinador que pegou a chegada desse cara, que foi lá, que foi montando, que foi estruturando, reserva, até ele virar titular, e hoje é um dos pontos fortes dessa equipe. Ele buscou isso através do seu trabalho individual e da coletividade que esse treinador que lá está fez com que o futebol dele ainda crescesse mais. O grande trabalho do treinador, Léo, é isso: pegar as virtudes dos seus atletas e potencializar dentro da melhor tática possível. E até dentro desse Ancelotti, professor, que potencializa esse cara aqui, né, o nosso camarada Vinícius Júnior, né, e o nosso parceiro Mota. Detalhe, a imprensa espanhola criticou muito o Ancelotti porque Vini ainda não tinha feito muitos jogos para já ser usado na equipe principal. Além de todo o ataque, aí ele está falando sobre o ataque preconceituoso. Esse cara aqui, professor, antes desse jogo de ontem, que ele colocou no bolso 3 gols, enfim, mostrando toda a sua capacidade, fisicamente forte pra caramba, o moleque tirou a camisa trincadaço, né? Então, aquilo ali é trabalho, não é do dia para a noite que ele fica daquele jeito, é trabalho, uma sequência realmente. É o melhor do mundo para o senhor, Vinícius Júnior, professor, pegando a temporada 23, 24? Ah, Léo, pelo que ele fez, cara, depois eu vou te mandar aqui, eu tenho os números desse cara, né? A idade que tem, o que ele conquistou, cara, eu acho que sim. Pela temporada, você olhar lá, o Mbappé jogou bem, mas talvez o Mbappé tenha um peso de uma Copa do Mundo, né? Que você sabe como é que é essa eleição e tal, mas tem o Bergman, parece que eram os 2 que estavam brigando ali, que a imprensa falava muito, mas eu acho que a nível de... Eu gosto muito, Léo, de sequência, tá? Aquilo que eu falei, o jogador que mantém o nível. O Vini, a temporada passada, ele manteve um nível a temporada inteira, fazendo gols, dando assistência. Eu acho que hoje ele é o melhor. Deu sorte, né? Porque o melhor do mundo estava machucado, que é um tal de Neymar, e escolheu ir para o mundo árabe, né? Mas eu acho que nessa temporada aí passada, eu acho que seria justo esse garoto conseguir. Se para mim, cara, que acompanha esse garoto desde 15 anos, acompanha assim no Flamengo, e convivo com esse cara que era um magrelinho, né, aquele menininho e tal, e ver ele chegar onde ele chegou, cara, é muito bacana. É muito bacana, é um garoto extremamente centrado, é um garoto que tem família, que tem berço, que tem uma cabeça muito bacana, muito bacana. Então, seria maravilhoso para ele, para sua família, né, e principalmente, né, para mim, para o meu filho, que acompanhamos esse menino lá como um pretendente, né, cara? Um pretendente a ser jogador de futebol, virar o que esse cara virou. Só em ele estar, pode ser que ele não ganhe, né? Tem muitos outros bons jogadores também. Só em ele estar sendo indicado, estar ali, tinha gente que falava que ele nunca ia chegar nem entre os 10. Quando ele saiu do Brasil, se você lembrar, Léo, como ele joga no Flamengo... Lembra? Neguebinha, professor. Foi chamado de Neguebinha, né? Como
ele joga no Flamengo, o Flamengo tem muito hater, porque o Flamengo tem uma torcida, Léo, falam muito, enfim, tem o maior número de pessoas falando de Flamengo, tem muito hater, né? E nego já jogou em cima do menino, isso é um negabinha, vai bater lá e vai voltar, não entende esse pensamento, porque o menino jogava no Flamengo. Entendeu? Ele já não está mais no Flamengo, está no Real Madrid. Ele iniciou no Flamengo, como outros iniciam no Bahia, outros no São Paulo, outros no Palmeiras. Faz parte da vida. Mas torço muito para ele, que ele seja coroado. Não sei se será, porque tem muitas outras coisas ali, mas é merecedor, Léo. Quem acompanhou a carreira dele, como eu acompanho, né? Escuto, meu filho fala comigo, eu não falo com ele assim, não tenho essa liberdade, mas meu filho tem, se falam quase que diariamente, entendeu? Eu fico muito feliz de ver realmente um menino que sonhava em ser jogador e que se tornou um jogador atleta de futebol profissional. O Vini, ele se cuida, se prepara para cada minuto da carreira dele. E até dentro dessa preparação, desse condicionamento para se tornar um dos grandes atacantes do mundo, como ele é hoje, né, professor? Ele sai do Flamengo com algumas lacunas no seu jogo, né? E ele chega no Real Madrid, vai preenchendo, né? E você percebe ainda evolução para esse jogador, professor, para ele atingir um nível ainda mais alto do que ele já atingiu hoje na sua carreira? Com certeza, com certeza. Confiança, maturidade, né? Ele iniciou a sua formação aqui e foi terminar lá fora. Você vê a finalização do Vini hoje é outra. É outra. Quem via a carreira do Vini e acompanha, ele não finalizava como ele finaliza hoje. Ele melhorou muito, melhorou muito. Em quê? Em trabalho. Em trabalho. Eu sempre mandava recado para o meu filho, brincando. Ó, avisa ele que ele está chutando o chão, avisa ele que ele está chutando de bico e tal, tal. Manda ele trabalhar, manda ele focar nisso. Ele é um atacante, ele precisa fazer gol, tem que melhorar a finalização dele, tal, tal, tal. Entendeu? Ele ria, brincava e foi fazendo, Léo. E é nítido. Quem viu a evolução dele, ele não finalizava como ele finaliza hoje. A finalização ontem de pé esquerdo dele foi fantástica. Ele traz a bola, dá uma batida na bola. Então, cara, o primeiro gol também, né, professor? Isso, a segundo, o primeiro gol, o primeiro gol foi de Gabigol, né? A bola sobrou, ele empurrou. O segundo gol, meu amigo, ele leva, vai olhando, vai tirando e faz a batida para tirar do goleiro. Aquilo é treinamento, é evolução, cara. Eu acho que ele tem muito a crescer ainda. Por quê? Ele vai ficar maior que eu digo, mais seguro, para arriscar mais. E tu sabe disso, Léo. Sem confiança, você pega a bola e toca para o lado. Com confiança, tu pega a bola e parte para cima. E é o que ele vai fazer cada vez mais. E ele tem capacidade para isso. A tendência é melhorar ainda mais. Verdade, concordo com o senhor, professor. Pedir a galera que vai chegando aqui com a gente, deixa o like, galera, é muito importante para o nosso crescimento. Essa resenha de segunda a sexta-feira, 7h, professor e eu, trazendo muito do futebol brasileiro. Tem Flamengo, tem Bahia, tem Atlético, tem São Paulo, Fortaleza, Corinthians, futebol brasileiro na veia, né? Então, dá essa moral para a gente, deixa o like, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento. Vamos seguindo aqui, tem algumas mensagens, né? O nosso camarada Mota JC, né, falando um pouco sobre essa questão aí do Mbappé, né? A Mbappé talvez se ache maior do que ele, né? E pode virar um Gabigol, né, de hoje, se não se cuidar, né? Vou até falar um pouco sobre essa questão do próprio Mbappé, mas antes eu vou dar um bom dia para o meu camarada Julival. Bom dia a todos, estou colado com vocês. Sua audiência é sempre garantida, né, Julival? Então, te agradecer demais pelo carinho, né, pela força, pela moral, sempre dando uma moral muito grande aqui para a gente. Então, bom dia também para o nosso camarada Cláudio Correia. Cláudio, daqui a pouco nós iremos falar do Bahia aqui, vai ter Bahia também aqui na nossa resenha, né? E eu gostei dessa mensagem aqui, professor, porque o Mbappé, ele chega, né, para também um protagonista desse Real Madrid, e até agora, no meu entendimento, fez alguns gols, não consegue ser algo que, no meu entendimento, ele gostaria de ser, né? O cara, né, do Real Madrid, o Vini já era esse jogador, aparentemente vai continuar a ser esse jogador. Será, né, que no mundo de vaidade que tem o futebol, e o próprio Mbappé já mostrou que é vaidoso, ele vai conseguir lidar com esse protagonismo do Vini, no meu entendimento, que vai ser de forma natural, que o brasileiro vai ter daqui até sair do Real Madrid, professor? Léo, aí a resenha é bacana, né? Isso rende, a gente vai ficar aqui até de tarde, né? Por quê? Vai depender do Mbappé. Não depende do Vini, não depende, ele tem que entender o que acontece, o que eu vejo, né? Não convivo, não sei, a gente escuta, né, as pessoas falarem. É um cara que realmente tem um potencial absurdo, o Mbappé tem uma velocidade absurda,
tem capacidade de drible, é um jogadoraço também, só que me parece que um cara que foi mimado, né? Seleção francesa, é o destaque, é o cara, não sei o quê. PSG ele mandava e desmandava, mandava trocar, mandava botar, mandava entrar, mandava sair. E agora ele chegou num clube em que ele é o Mbappé, enorme, só que tem caras muito maiores que ele. Muito maiores que ele dentro do clube. Não estou falando de futebol, não. Estou falando dentro do clube. Eu acho que o Vini, o Mbappé, o Rodrigo, né? Um clube que teve um Cristiano Ronaldo, entendeu? Então ele tem que entender onde ele está, Léo. E esse entendimento, ele, às vezes, a vaidade não deixa você ver. Porque, tipo assim, o cara que é vaidoso é mais ou menos assim. Vamos supor, o Vini vem arrebentando e tal, aí o Vini faz um gol, ele faz 2. O que ele vai responder se perguntarem? Mas o Vini fez, mas eu fiz 2. Tá bom, cara, mas a atuação do Vini foi muito melhor que a sua. Ele não vai olhar para si e ter esse entendimento, porque a vaidade não deixa. Então, se ele vestir a sandália da humildade, ele pode vir a ajudar muito, a somar muito e a crescer muito também, porque é jovem também. O Vini tem 24, o Mbappé, eu não sei, acho que bate um pouquinho menos, mais ou menos, um pouquinho mais, bate isso aí também. Entendeu, cara? Então, o Vini tem muito a crescer. O Vini tem 24 anos, Léo. O que ele tem para evoluir é uma enormidade. E se o Mbappé entender e se inserir nesse contexto desses atletas que já estão no Real Madrid há mais tempo que ele e for humilde, ele tem tudo para evoluir. E está brigando também. 25 anos, Mbappé. Então, 24, 25, são jovens, pô. Ainda estão maturando, ainda estão evoluindo, ainda estão crescendo. E talvez com a maturidade, com um pouco mais de idade, talvez deixe essa parada para o lado. Vaidade, Léo, é fora do campo, é o seu brinco, é o seu relógio, é o seu carro, é a sua roupa. Isso aí, cada um bota o que quer. Aí você faz a sua vaidade. Dentro do campo, todos jogam iguais. E eles são tão vaidosos, na grande maioria, que com essa possibilidade da chuteira colorida, cada um quer ter uma chuteira mais colorida que o outro. Meu amigo, isso não resolve nada. O que resolve é o que o Vini fez ontem em campo. E que o Mbappé também é um jogador extremamente capaz, extremamente talentoso. Se ele conseguir entender, né, sendo um pouco mais maduro, que essa vaidade dele não vai levar ele a nada, vai ser uma briga boa ali. E o time do Real só tem a ganhar. Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, meu amigo. E o Bergman por trás. Você vê o Bergman, aí voltando a falar do Ancelotti, ele trouxe o Bergman mais para trás um pouquinho. Era um jogador que toda hora pisava na área, já não pisa na área como pisava antes, mas vem jogando e pisa na área também. Então, é entendimento. E você olhar para o treinador como o Ancelotti e falar assim, caramba, esse cara parece um gigante, porque ele é enorme. Então, eu vou beber dessa fonte. Se o jogador entender isso, ele tem tudo para evoluir. Todos eles, o Mbappé principalmente, deixando de lado essa vaidade que ele tem, muito exagerada, que é o que a gente vê. Boa. E o nosso camarada Alberto Amorim, o papo tá legal pra caramba, né? Tá rendendo, tá fluido, tá gostoso pra caramba essa resenha aqui. Mbappé tem qualidade sim, mas num contra um é fraco, né? É um jogador que depende eminentemente da velocidade. Se vacilar, vai passar em branco, né? O que me chama muita atenção, daqui a pouco eu vou ler a mensagem do Jonas, deve estar também atrelada essa questão do Mbappé, porque a seleção do Vini não consegue render, a qualidade do elenco do trabalho do treinador. Jonas, o professor já falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão até do modelo de jogo, que às vezes faz até com que o Vini, de certa maneira, possa segurar essa bola de forma demasiada, por não haver conexões. O professor até respondeu o nosso camarada Valmir Conceição, né? Respondeu essa pergunta ao nosso amigo que mandou uma mensagem. E até em cima disso, Jonas, a gente vai seguir aqui, né? Mbappé pediu tanta corda no PSG, né, e recebeu. Hoje ele está se enforcando com a sua própria corda. E essa mensagem do nosso camarada, né, o Julival Silva, também foi muita questão da saída do Neymar, né, professor? Ele tinha ali o Neymar do lado, o Neymar, né, ficou claro que carregava aquele PSG, facilitava o jogo demais para o Mbappé. Quando o Neymar sai, ele se vê num deserto, sem um cara para dividir a responsabilidade, e no meu entendimento, professor, não segurou a bronca. Não conseguiu dar conta sozinho de carregar o PSG sem o Neymar. Né? Ficou muito claro o papel que o Neymar tinha naquele PSG e não foi dada a importância, muito por conta do extracampo do Neymar, no meu entendimento. E no Real Madrid, se ele não tiver esse entendimento de coletividade, ele pode passar pelo que ele passou no PSG, professor? Eu acho que no Real, ele não consegue fazer o que ele fez lá. Se ele começar de encheção de saco, tem um cara lá que vai chamar na sala dele.
Meu amigo, vem aqui, senta aqui comigo. Você está pensando que o quê? Que isso aqui é o quê? Quem manda aqui sou eu, velho. Você foi contratado, né? O presidente do Real que eu estou falando. Você foi contratado para jogar. Eu tenho aqui só feras. Você se acha 10? O Vini é 10, o Rodrigo é 10, o Beckham é 10, o Modric é 10. Meu time é todo mundo 10. Todo mundo nota 10. Então, segura a tua viola aí. Se não, cara, a gente pode tentar uma venda e você vai embora. Ele abriu mão do Cristiano Ronaldo. Lá atrás, o Cristiano Ronaldo voando. Ele falou, meu filho, é 1 ano. Ah, eu quero 1 ano. Não quer? Muito obrigado, te agradeço demais. Pode ir embora. Pode ir embora. Então é isso, cara. Não tem resenha. E quando o amigo falou do Mbappé, que ele é mais velocidade, cara, isso não é demérito. Se ele souber usar isso em prol do futebol dele, é uma vantagem que ele tem. O Vini tem a capacidade de 1 contra 1, de pedalar, de dar caneta e tal. O Mbappé dá caneta em velocidade. São estilos diferentes, são jogadores diferentes, mas todos dois com muita capacidade. Agora, se o Vini quiser jogar igual o Mbappé, ele não consegue. Só pegar a bola, chutar para frente, sair correndo, não consegue. E se o Mbappé quiser jogar igual o Vini, ficar pedalando, ficar fazendo, balançando, ele vai... apesar de o Mbappé saber driblar também. Não tão nem quanto o Vinícius faz, nem como o Neymar faz, mas ele sabe também. Meu amigo, jogador desse nível, eu falo sempre isso, Léo, jogadores desse nível, eu detesto comparação. Quem foi melhor? Zico, Maradona, Zidane ou não sei quem, Ronaldinho, Ronaldão, não sei quê, todos gênios. E aí, Léo, é gosto. Você vai gostar mais do Ronaldão, eu vou gostar mais do Ronaldinho, o outro já vai gostar mais do Alex, o outro já vai gostar mais do não sei quem. Gosto. E quando é gosto, Léo, você vai tomar o refrigerante X e eu vou tomar o refrigerante Y. Não quer dizer que o seu é ruim e o meu seja bom. Os dois são ótimos. Só que você gosta mais de um, eu gosto mais de outro. Agora, que a gente, como treinador, sabe o que a gente quer? Todos esses caras no nosso time. Todos esses, tanto o bom, tanto o que acha ruim, me dá os dois para cá e a gente resolve o problema. Jogador bom resolve os seus problemas, Léo. E Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, esses caras todos, Ronaldinho Gaúcho, Fernando, esses caras resolvem problema, Léo. Resolvem problema. E quando eles começam a criar um problema, chama eles. São os caras mais fáceis de lidar. O gênio, o jogador de alto nível, apesar de não enche o saco deles. Eu trabalhei com alguns, trabalhei com Ronaldinho Gaúcho, trabalhei com Edmundo, trabalhei com Romário e outros tantos aí. Meu amigo, é muito fácil lidar com esse cara. Basta ser reto e não encher o saco. Pronto. Não fica de mimimi, não. É isso. Ó, são 10 chutes. Não dê 9, nem peça ele para dar 11. Ele vai dar os 10 chutes e acabou. Entendeu? Então, tem que ter esse entendimento. Tem que ter... Porque, Léo, eles são diferentes. E quem é diferente, o tratamento é diferente. Não adianta você querer dizer que eu vou tratar o Vini Júnior igual o menino que está subindo do 20. Não vai. Você vai tratar com respeito, você vai tratar da melhor forma, você vai dar o mesmo treinamento. Mas a relação ela é diferente, porque um já chegou num estágio que o outro está tentando e sonhando em chegar. Administra isso e é fácil demais administrar. Sabe como se administra isso? Com lealdade e sendo reto. Fazendo isso, meu amigo, as coisas acontecem. Boa, professor. Dá um bom dia para o meu parceiro Arquipo. Bom dia, amigos. Grande abraço para o meu parceiro Arquipo. Vou dar um bom dia também para o meu parceiro Rondon Fernandes, desesperado, prometendo Deus e o mundo para ganhar a eleição depois da sua patota incompetente ter jogado tudo no lixo. Nosso camarada Rondon Fernandes. Seja bem-vindo, Rondon. Bom dia. Bom foi Pelé. PT, saudações. Nosso camarada Arquipo Barreto. Grande abraço para você. Covarde, Arquipo. Você é covarde, Arquipo. Aí não. Esse aí não. Esse aí não compara com ninguém, não. Por favor. Boa. Apelou, perdeu. Lembrando a galera que está aqui com a gente, deixa o like aí, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento, dá aquela força, dá aquela moral. Daqui a pouco tem vídeo, 8h30 da manhã, com Jonas e Stelma aqui no Goal TV BR. Vamos seguindo aqui a nossa resenha, que é futebol brasileiro na veia, né? Então, é gostoso pra caramba, porque a gente